No ar, mais um podcast do Ogro. Um oferecimento Ogro Historiador. No dia 9 de agosto de 378 d.C., o exército romano sofreu uma das mais importantes derrotas de sua longa história. Nos arredores de Adrianópolis, cidade que hoje é chamada de Edirne, um exército formado principalmente por imigrantes, camponeses, ex-escravos e desertores, liderados por aristocratas godos, e estimado em menos de 20 mil homens, conseguiu sobrepujar uma força romana numericamente bem superior, algo em torno de 30 ou 40 mil homens. Eu sou o Andrew, e esse é o 10º aguento do Ogro, intitulado Batalha de Adrianópolis. A gênese dos eventos que levaram à Batalha de Adrianópolis pode ser buscada no processo de movimentação de povos a partir das estepes asiáticas e que empurrou várias etnias que viviam do outro lado do rio Danúbio para as fronteiras do Império. Um famoso historiador antigo, Amiano Marcelino, interpretou que os hunos foram a causa de todo o desastre que se seguiu no século IV. A descrição que esse historiador fez desse povo no livro 31 de suas histórias se tornou uma grande referência, embora, claro, essa seja uma descrição de um romano sobre povos que ele encarava como inimigos. O que nos importa da escrita de Amiano é que durante a segunda metade do século IV, os hunos começaram a incursionar na região que hoje chamamos leste europeu, como pode ser atestado por outras fontes e resquícios materiais. O avanço huno gerou uma espécie de efeito dominó entre os povos que habitavam o lado oriental da fronteira danubiana. Diversos grupos se deslocaram uns sobre os outros, entre os quais os mais famosos foram os alanos, até que os godos foram atingidos. É impossível mesmo falar de uma unidade ou algo do tipo, mas dois dos principais grupos godos, os tervíngios e greutungos, foram recorrentemente derrotados e começaram a se movimentar em direção às fronteiras do Império Romano no ano de 376 d.C. Os tervíngios, liderados por Alavivo e Fritigerno, pediram autorização ao imperador romano para que adentrasse o território sob a administração do último em troca do fornecimento de soldados auxiliares. Os embaixadores romanos e godos ficaram meses acertando os pontos para um acordo, até que, finalmente, os tervíngios foram autorizados a entrar no verão de 376 d.C. A única exigência feita era que entregassem as armas e fornecessem reféns, algo usual no processo diplomático antigo. Os problemas começaram durante a travessia do rio, já que existia uma grande desproporcionalidade entre o número de imigrantes, algo em torno de 90 mil pessoas, segundo estimativas modernas, e as tropas romanas destacadas para vigiar a passagem. O Danúbio estava muito cheio, e os barcos não eram suficientes, o que tornou a travessia uma verdadeira loteria para as muitas famílias que fugiam dos constantes ataques do outro lado da fronteira. Atravessar o rio, todavia, era só a primeira adversidade, já que os godos de Fritigerno e Alavivo foram apinhados na traça enquanto aguardavam ordens para o prosseguimento da viagem. Enquanto estavam ali, essas pessoas passaram a sofrer com a fome e todos os problemas de grandes aglomerações. Alguns agentes romanos, dos quais os famigerados Lupicínio e Máximo são os mais famosos, começaram a se aproveitar da situação e faziam negociatas altamente lucrativas para eles, como trocar crianças godas por comida, geralmente cachorros. Enquanto os tervíngios sofriam com essa situação, os greutungos se aproveitaram do enfraquecimento da guarnição na fronteira e também entraram no Império. Poucos dias após essa entrada furtiva, os greutungos acamparam perto da região onde os tervíngios esperavam, e passaram a manter contato entre si. A situação atingiu um novo patamar de tensões após um convite feito por Lupicínio a Fritigerno e Alavivo, que estavam acampados do lado de fora da cidade de Marcianópolis. Enquanto jantavam do lado de dentro, o resto dos tervíngios no lado externo queria adentrar as muralhas da cidade para conseguir comida. Essa pressão resultou em uma confusão entre soldados e godos, e diante disso, Lupicínio ordenou a morte de seus convidados. Fritigerno, de forma perspicaz, como conta Marcelino, conseguiu contudo convencer o agente romano que somente ele poderia apaziguar seus homens. Ele foi liberado, mas nunca mais tivemos notícias de Alavivo, provavelmente assassinado nesse jantar. Fritigerno foi recebido efusivamente por seu povo, mas ao invés de apaziguá-los,
conclamou os godos a iniciar a pilhagem de quaisquer cidades romanas que encontrassem pela frente. Naquele dia não houve recontro, mas não demorou muito até que Fritigernio e Lupicínio se enfrentassem nos arredores de Marcianópolis, e o primeiro se sagrasse vitorioso. Seguiram-se vários confrontos entre romanos e godos, como a famosa Batalha dos Salgueiros. Os godos se deslocavam pela região balcânica do Império e aumentavam suas tropas, recrutando desertores, como Suério e Colles, camponeses e ex-escravos. Para piorar a situação romana, os montes e montanhas da região também serviam de esconderijo para os godos, quando os romanos avançavam de maneira mais vigorosa contra eles. No ano de 378 d.C., a situação nos Balcãs ganhou tal magnitude que Valente, o imperador responsável pela administração da parte oriental do Império, e seu sobrinho, Graciano, um dos dois imperadores responsáveis pela parte ocidental, eles iniciaram preparativos para enfrentar os godos pessoalmente. Em julho, Valente chegou à Trácia com mais de 30 mil homens e fortificou um acampamento nos arredores de Adrianópolis, onde recebeu em 7 de agosto um emissário do sobrinho, que anunciava que Graciano chegaria também à cidade em poucos dias. Preocupado com a possibilidade de dividir os louros de uma eventual vitória com o sobrinho, e após receber a informação de que os godos liderados por Fritigernio contavam com 10 mil soldados, o imperador resolveu, depois da reunião do seu conselho, batalhar contra os godos. Nem mesmo as propostas de paz enviadas por Fritigernio por um padre foram capazes de demover os planos do imperador. Valente iniciou os preparativos e 2 dias depois, 9 de agosto de 378 d.C., iniciou pela manhã uma marcha a nordeste de seu acampamento em direção aos godos. Após marchar por horas, os romanos finalmente avistaram a Carrago, o famoso círculo de carroças utilizados pelos godos em combate. Seguiram-se o processo de colocação em campo de batalha das tropas e as últimas tentativas de negociação para evitar o confronto. Como era de praxe nesses últimos momentos antes do recontro, provocações mútuas eram feitas e os godos chegaram a atacar fogo no capinzal ao redor das tropas romanas, que já sofriam com o cansaço e a fome. A batalha se precipitou, ao que tudo indica, sem qualquer ordem oficial, já que quando o oficial Ricomeres se encaminhava para o lado godo a fim de negociar, alguns arqueiros e escudeiros romanos iniciaram uma ofensiva. A esse ataque, a cavalaria goda rapidamente respondeu e após a expulsão romana do campo godo, ela retornou a Carrago e de lá partiu para uma nova carga, dessa vez no campo romano. O que seguiu foi o choque das linhas romana e goda. Após a típica indefinição que marcava o início do choque entre linhas, o flanco esquerdo romano, capitaneado pela cavalaria, conseguiu avançar até chegar a Carrago goda. O problema é que esse avanço profundo fez com que a densidade da retaguarda daquele flanco diminuísse, o que enfraqueceu tanto o avanço quanto a defesa. Em determinado momento, essa cavalaria romana ficou isolada e depois de cercada acabou sendo aniquilada. A ala esquerda ficou, portanto, muito fragilizada e bastou que Fritigernio conduzisse uma carga ali para que até mesmo o centro romano ficasse completamente exposto a ataques por esse flanco. Diante desse problema, o próprio imperador buscou refúgio entre os lanceiros, que resistiram durante o tempo, mas sem sucesso. Os godos conseguiram quebrar a primeira linha de batalha dos romanos e, como resultado, teve início uma fuga romana. O próprio imperador fugiu, mas morreu naquele mesmo dia, vítima de uma flechada ou de um incêndio em uma cabana onde possivelmente se escondeu. As estimativas das perdas romanas variam, mas segundo historiadores como Guy Halsall e Peter Hatter, é possível dizer que ficaram entre 10 e 20 mil homens. É importante lembrar também que naquele dia morreram alguns dos oficiais mais importantes do exército sob ordem de Valente, além do próprio. Não à toa, figuras como Amiano Marcelino, Pacato e Claudiano compararam esse evento com Canas, aquela batalha que foi objeto de estudo em um unguento anterior e que possivelmente foi a maior mácula militar da história romana. O resultado de Adrianópolis foi a completa desorganização do exército da parte oriental do Império e a morte do imperador em meio a um processo de constantes saques dentro do território romano. Estava colocada a maior ameaça militar à sobrevivência do Império Romano em mais de um século. O que aconteceu depois, infelizmente, não é tema do unguento de hoje, mas como os romanos se recuperaram de Canas, é possível dizer que também se recuperaram de Adrianópolis, pelo menos por um tempo. E se lá Cipião foi fundamental para a reorganização militar,
Aqui Teodósio emergiu e conseguiu, além de recompor as forças militares, iniciar uma dinastia relativamente duradoura. Mas isso é assunto para um outro encontro. Antes de terminar, gostaria de indicar 2 leituras para quem gostou do tema. A primeira indicação é de uma obra de autoria de Michael Kulikovsky, intitulada Guerras Góticas de Roma. Como segunda indicação, deixo a leitura da obra Histórias, de Amiano Marcelino. Obra essa do importante historiador do século IV, contemporâneo aos eventos de Adrianópolis. Apesar de não existir uma tradução completa das histórias para o português, o livro 31, que narra os eventos de Adrianópolis, foi traduzido e se encontra à venda. Tchau, tchau e até a próxima!